Saiba agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de A Usurpadora. Paulina vai tomar uma decisão sem volta. Tudo isso para salvar então a vida de Paola. Vocês acham que a Paola merecia esse voto de caridade da sua irmã Paulina? Comentem muito aqui abaixo sua opinião sobre isso. E me diz uma coisa, as duas são gêmeas, né? Mas cada um tem um estilo. Na sua opinião, qual é a mais elegante, mais bonita? A Paulina ou a Paola? Deixem sua opinião logo aqui abaixo nos comentários. Também já clica no gostei e nos conta de onde você está acompanhando A Usurpadora. Fique agora com a gente e vem saber todos os desfechos, porque eu vou te contar uma coisa. É babado, confusão, e muito bafafá aqui. Eu vou te contar tudinho. Que já estamos na metade da reta final? Já estamos sim. A Paulina vai tomar uma decisão que não vai ter volta. Ela vai sentir-se comovida totalmente pela situação da Paola e vai tomar uma decisão que não vai ter volta nem tão cedo. E então ela decide assumir todos os erros que a Paola fez e se declara então culpada diante das autoridades, do Carlos Daniel e de toda a família Bracho pelas maldades que ocorreram envolvendo tanto a Paulina quanto a Paola. Carlos Daniel se esbarra lá no hospital com uma enfermeira e pede um grande favor para a mulher. Ele se aproxima dela gentilmente e pede para que ela não conte a ninguém sobre a situação que está acontecendo ali no hospital, onde envolve tanto Paulina quanto Paola. E diz que o filho dele, o Carlinhos Bracho, não está sabendo de nada e pede para que isso continue então sendo o foco, que o menino não descubra nada. A senhora fica indignada em saber que o Carlos Daniel está tentando ocultar algumas coisas, tudo para acabar então acobertando a Paulina. Só que ela não sabe, né, que existe uma gêmea má e a outra boa. E então, nesse momento, ela diz que não se preocupe, que o Carlos Daniel pode confiar nela, que se tratando então sobre esse assunto, o que depender dela, ela não deixará que essas informações vazem por aí e que ninguém vai descobrir o que realmente está acontecendo ali no hospital. Claro que não sei, a não ser que seja por outra pessoa, mas que o Carlinho Bracho não vai ficar sabendo sobre esse fuzuê que está acontecendo envolvendo sua mãe. Depois de ser declarada então culpada, ser presa, a Paulina se inteira de muitas coisas que aconteceu então com a Paola. A essas alturas, ela já sabe que a Paola é sua irmã gêmea. Agora, gente, uma pergunta que fica aqui, né? Como que elas duas são tão idênticas e não caiu a ficha que poderia haver então um passado ali entre elas duas, até se tratando de serem irmãs? Eu acho que existe sim muitas pessoas no mundo conhecidas, parecidas, essas coisas e tal, mas idênticas? Bom, era para se ter desconfiado logo cedo que as duas são irmãs gêmeas, né? Mas acabou que tanto a Paola quanto a Paulina deixando então essa passar então em branco. Então, a Paulina, sabendo sobre o estado de saúde de sua irmã Paola, que não está nada bem, está numa cadeira de rodas, não olha para ninguém, não fala, tudo fingimento, então ela decide bancar toda aquela culpa para si, para que a Paola não vá para a cadeia da forma que está. Passado então um tempo, ela ficou a sós com sua irmã. Nesse momento, o delegado, junto com a promotora, com outras pessoas também, entram lá dentro do quarto onde as duas estão, o médico, enfim, é muita gente mesmo, o advogado. E o delegado então diz que já passou então o tempo que era para deixar então ela ficar ali conversando com sua irmã e agora eles precisam tomar uma grande decisão e vai ser agora. A Paulina se apresenta, então se levanta, sai de perto de Paola e vai até perto do delegado e diz que ela também já tomou uma decisão e que a partir de agora eles podem começar a conversar. Enquanto então a Paulina se aproxima do delegado, vemos então um cochicho lá dentro da sala. Se trata então do médico e da enfermeira que estão acobertando a Paola nisso tudo. Claro que os dois estão recebendo uma fortuna por isso. A enfermeira comenta com o médico que é assombroso ver o quanto as duas então se parecem.
O médico confirma e diz que realmente é algo que, se você falasse para ele, ele não conseguiria nem acreditar. E mesmo ele vendo, ainda consegue duvidar daquela situação. É dada então a largada para que possa começar então a audiência ali, já que a Paola não pode sair do hospital. A promotora diz que as únicas pessoas que podem permanecer ali na sala é a acusada, as duas, no caso Paulina e Paola, o promotor, o delegado, os médicos e a enfermeira que está acompanhando a Paola. Quem não fizer parte do que foi citado aqui, ela pede então que se retire ali daquela sala de hospital. Daí então os advogados saem e ficam apenas duas gêmeas. A moça que também está escrevendo tudo fica ali digitando, enquanto o médico vai falando cada traço que diferenciam então as duas. Tanto Paulina quanto Paola não estão vestidas para que possam identificar uma outra, seja com um sinal, com uma marca, uma cicatriz, alguma coisa do tipo. A Paola está na cama e a Paulina está sentada chorando o tempo todo, sem saber como driblar aquela situação, até porque ela também não quer que a Paola sofra mais do que já está sofrendo. Enquanto isso, o médico vai dando traços que são iguais e que são diferentes das duas. Agora deixa eu te contar outro babado, que aqui, gente, vai ser confusão daquelas, vai ter até uma surra e vai ser bem merecida. Sabe o Rodrigo e o Willy, o que é casado com a Estefânia? Então, o Willy vai até a fábrica para exigir que deem a herança de sua esposa para que eles possam usufruir do que é seu por direito. O Rodrigo diz que não está apressado coisíssima nenhuma para dar essa herança para a Estefânia, até porque sabe que ele, o Willy, vai querer se aproveitar de toda essa situação, deixando sua irmã à mercê, e que ele vai gastar tudo isso com amantes. O Willy diz que como vai ser aproveitado esse dinheiro, já não é mais da conta do Rodrigo, e pede para que ele apresse a documentação. O Rodrigo diz que a família Bratio já tomou uma decisão e que não há nada que faça então ele ou eles mudarem de ideia. O Willy não se cala e parte para cima então do Rodrigo, dizendo que a sua esposa tem direitos. Aí o Rodrigo diz que sim, a Estefânia tem direitos sim, mas você não. Então que venha ela até aqui a empresa e que venha exigir seus direitos, mas não você. Confusão vai, confusão vem, os dois começam a trocar farpas, surge até o nome de Paulina, né, que foi ela quem conseguiu o dinheiro para resgatar a fábrica depois da falência que estava de ocorrência ali, tudo aquilo outro. Eles começam a discutir e o Rodrigo até deixa claro para o Willy que ele faça o favor de não cruzar o caminho com o Carlos Daniel, porque se cruzar ele pode até perder a vida, porque o Carlos Daniel está totalmente revoltado com toda essa situação que está envolvendo a irmã dele. Aí o Willy diz que ninguém vai proibir ele de pisar onde ele quer. Daí, então, o Rodrigo diz que ele pelo menos ouse pisar novamente ali na fábrica, que ele vai se ver com ele também. Então, o Rodrigo se cansa daquela conversa e pede para que o Willy saia agora da fábrica. Aí então o Galego diz que ele não vai sair. O Rodrigo então dá um empurrão, um pontapé então agora no Willy e exige que saia e começa a gritar pelos seguranças para que retire ele dali. Os seguranças então chegam para levar o Willy, que começa então a se debater e dizendo que ele vai se arrepender por essa humilhação, que ele vai voltar e vai ter retorno. Mas o Rodrigo tá por cima, então fica feliz da vida e saber que aquele covarde está saindo então cada vez mais da vida deles. Depois de todos os exames prontos, a juíza então exige para que o delegado e todos os outros ali que estão de plantão possam entrar e que possam então, se quiserem, fazer sua parte lá dentro. Agora elas então já sabem quem é uma e quem é a outra pela marca, cicatriz, cor de cabelo, jeito de ser, enfim. Cada uma agora foi diferenciada. Quando a senhora juíza está se retirando para deixar que o delegado agora assuma toda a responsabilidade, todo o desfecho do que vai acontecer ali, a senhora Paulina se aproxima e fala: senhora juíza, ela sim? Posso falar com a senhora só um momento? É coisa bem rápida. A juíza pede para que a Paulina seja breve.
Desesperada com toda aquela situação, a Paulina então confessa para a juíza e diz: quero assumir todos os assuntos, direitos, acusações que estão acontecendo contra a Paola, que também tem meu nome envolvida. A partir de agora, eu assumo e declaro culpada por tudo, menos pelo que ocorreu ao Carlinho Bratio, porque ali não fui eu, não posso assumir isso. O advogado que foi contratado pelo Carlos Daniel está lá naquele momento e corre para perto de Paulina pedindo para que ela não faça isso. E diz que a Paulina não é obrigada a dizer nenhuma única palavra ali e que ela é inocente. A Paulina vira o cabelo, aquele cabelo lindo todo solto, e olha para a Paola, volta e olha para a juíza e para o seu advogado e fala: não há nada que esteja me obrigando a falar. Eu estou falando porque eu realmente quero assumir todos os erros, quero poder limpar o nome de Paola Bratio e o meu também sobre tudo que está acontecendo. E eu me declaro culpada. E num momento de desespero, sem saber ali o que fazer, a Paulina então fala: senhora juíza, eu me declaro culpada, repito, fui eu que forcei a minha irmã para que eu pudesse ir até a casa dos Bratios, que eu me passasse por ela, que eu fizesse tudo o que foi que aconteceu ali. Eu me declaro totalmente culpada. A Paola não tem nada a ver com isso, ela apenas foi uma vítima minha. A Paulina continua dizendo que a única coisa que ela queria era desfrutar de sua fortuna, do seu bem-estar e também estar ao lado do marido dela, que é uma pessoa de muita aparência. Então, ela se declara culpada por tudo que aconteceu e que tudo foi arquitetado por ela e que ela assume. E sabendo que elas duas são iguais fisicamente e que ela poderia usurpar o seu lugar, ela então ocupou o seu lugar. E que a sua irmã, sim, ela é inocente, ela é vítima e que conste isso em todos os direitos e atos, que ela é inocente. Então ela se aproxima de Paola e começa a chorar e diz que se declara culpada por tudo. Aí, então, nesse momento, o advogado se aproxima de Paulina e fala: senhora juíza, por favor, não tome por escrito tudo o que essa senhora está dizendo, que a senhorita está dizendo, porque ela está no calor do momento, no calor da emoção, em ver a sua irmã assim, frágil, numa cadeira de rodas, e que ela está inventando tudo isso. A juíza ignora totalmente o que o advogado falou, olha para Paulina e pergunta a ela: a senhora tem certeza de tudo que está dizendo é absolutamente verdade? Paulina, numa expressão bem séria, olhando para a Paola, e diz que sim, eu confirmo. Aí o advogado se aproxima de Paulina e diz: por favor, senhorita Paulina, não afirme nenhum tipo de declaração. A menina que escreve está ali, ela está digitando tudo que você está falando. Tem testemunhas aqui dentro desse quarto. Não faça isso. Não diga que você fez algo que você não fez. São anos de cadeia para que você pague por algo que você não fez. E diz que se por acaso a Paulina assinar qualquer tipo de assinatura ali, isso será para sua condenação e que ela levará anos e anos numa cadeia. A Paulina continua então a dizer de cabeça erguida que sua irmã é totalmente inocente e que ela causou tudo aquilo ali, que a Paola realmente foi vítima de suas artimanhas, ela quem planejou, quem bolou tudo, e que não seria justo, agora que sua irmã está da forma que está, pagar por algo que ela não fez. E então ela assume para o advogado que sim, ela é culpada e que tudo foi fingimento. O advogado de Paulina pede que até pelo amor de Deus ela pare, pense, use de reflexão sobre o que ela está fazendo, que isso é algo que pode lhe causar um dano que não pode ter, então, como voltar atrás, e pede para que ela pense bem direitinho no que ela está dizendo. O advogado pergunta a Paulina se ela tem certeza, aí ela diz que sim, ela já pensou, já tomou essa decisão e que não há mais nada nesse mundo que faça ela então voltar atrás. Depois de tudo digitado, a juíza então chama a senhorita Paulina junto com o delegado para que ela assine uma declaração se tornando então culpada por todas as ações de usurpar o lugar de Paola Bratio.
O advogado de Paulina diz que se opõe a essa decisão, que ela está fazendo tudo isso por causa de ver a sua irmã daquele jeito. Aí a Paulina diz que não tem nada a ver sobre isso. O juiz diz que quem tem que tomar a decisão de contar a verdade ou não é a senhorita Paulina e que por isso, pelos atos agora, ela então está condenada à cadeia pelo que ela causou ao usurpar o lugar de Paola Bracho. E essas são as próximas emoções de A Usurpadora. Clica no gostei, se inscreve no nosso canal e nos conta de onde você está nos acompanhando. Agora, muito obrigada por sua audiência. Cola com a gente que ainda vem muito babado por aí.